Eu e a minha esposa Cláudia, que está, nós estamos em Portugal, temos um trabalho com idosos lá naquele país. E eu queria estar compartilhando com cada um irmão aqui, mas eu queria pedir a Cláudia que pudesse descrever. Nós temos um pequeno vídeo que vai mostrar algumas imagens. Nós estamos há 10 anos já em Portugal e tem algumas fases que nós passamos por lá. Nós tivemos o privilégio de ajudar numa revitalização de uma igreja. Nós plantamos uma igreja num bairro de Lisboa chamado Benfica. Também começamos um trabalho em Leiria, também temos ali fotos ali de Leiria e alguns outros trabalhos que temos e que fazemos, e principalmente o trabalho dentro de um lar de idosos. Mas eu queria que passasse então esse vídeo e a Cláudia vai estar comentando e depois vai trazer uma palavra também. Para o Senhor, irmãos, é uma alegria imensa estar com os irmãos. Vamos então ver o vídeo e eu vou falando com os irmãos. Essa foi a primeira igreja que nós fomos, a Igreja do Barreiro. Trabalhamos com revitalização dessa igreja. São igrejas muito pequeninas, menores, bem menores às vezes. Esse é Leiria, um trabalho que nós começamos em Leiria, a 2h30 de Lisboa. Essa é a casa da irmã Eliane, foi lá que nós começamos o trabalho. Essa foi a primeira igreja que nós plantamos no bairro de Benfica, um bairro de Lisboa. Hoje essa igreja segue com o pastor Alain, segue firme. Hoje é uma igreja muito grande. E esse é o nosso projeto no lar de idosos, na cidade de Loures, em Lisboa. Esses são os nossos queridos. Essa irmã se converteu 2 semanas antes de nós virmos para cá, a irmã Josefa. Esse é o espaço que o lar cede para que nós trabalhemos lá com eles. São todas idosas desse lar. Essa é a irmã Emília, essa é a irmã Sofia, já falecida. Esses que estão no quarto são irmãos que não podem ir até o salão de culto, a igreja, e nós visitamos nos quartos. Essas irmãs nós visitamos na casa delas, irmã Maria de Lourdes. Muito querida essa irmã. Essa é uma igreja que nós ajudamos também no bairro da Damaia, da Brandoa. Esses são jogadores de futsal que nós acabamos conhecendo lá e convidando para ir à igreja, e eles estão firmes lá na igreja conosco. E essa é a igreja que nós estamos agora, a igreja de Carnachide, no bairro de Oeiras, em Lisboa. Esse é um projeto que nós trabalhamos arrumando as casas para os ucranianos que chegaram lá, agora recentemente, há uns 6 meses mais ou menos. Foram 10 anos muito rápido, irmãos, é uma imensa alegria estar com os irmãos. É uma alegria mesmo, porque nós sabemos que vamos morar todos juntos, somos da mesma família. E é isso que diz aqui em Apocalipse, que eu vou ler para os irmãos, um verso, que é Apocalipse 5:11, que diz assim, vi e ouvi. Desculpe, estão ouvindo bem? Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Nós somos parte desses milhões e milhares de milhares que vamos estar todos, pela graça de Deus, um dia diante do Senhor, para dizer o que para Ele? Proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria
e força e honra e glória e louvor. Então nós somos essa família, não importa onde estejamos. Nós estamos em Portugal, porque o Senhor nos levou para lá. Isso tem 10 anos. Eu vou contar um pouquinho dessa história para vocês. Eu e meu marido tínhamos uma pequena empresa de material médico hospitalar. Nós estávamos em Friburgo muito bem satisfeitos, sem nem pensar em sair nem de Friburgo. Estávamos bem ali, cuidando da nossa família, na nossa igreja, com os nossos irmãos e amigos. Mas um dia, uma irmã me chamou para ir a Portugal. E eu estava muito bem empregada. E eu pensei assim, não vou não, né? Vou largar o meu emprego para ir para lá. Mas não sei porquê, né? Ou melhor, sei porquê o Senhor colocou esse desejo no meu coração. Isso foi no ano de 2008. E eu fui para Portugal sozinha com essa irmã para uma inauguração de uma igreja, ajudar na inauguração de uma igreja. E quando eu comecei a rodar aquela região de Lisboa, de Portugal, que é a região sul, a região do Algarve, que é uma região de turistas, uma região muito rica, e que só vão as pessoas muito ricas para lá, da Inglaterra, pessoas que se aposentam e vão morar nesse lugar. E eu procurava algumas igrejas e não encontrava. Não havia igrejas lá. E eu liguei para o Luiz e falei a respeito, né, dessa situação de Portugal, daquela região. E desde aquele momento nasceu o desejo de nós irmos. Mas era muito difícil ir para lá. Tinha que fazer um curso, né, da agência missionária. Esse curso era em São Paulo, muito difícil do Luiz largar o trabalho, ir para São Paulo, semana sim, semana não. E eu comecei a pedir confirmação do Senhor a respeito desse chamado missionário. E em tudo eu via defeito, sabe? É como se eu estivesse mesmo desafiando o Senhor, né? Não, eu só vou se tal coisa acontecer, eu só vou se tal coisa acontecer. E tudo Deus confirmava. Por fim, quando nós já estávamos com quase tudo pronto para viajar, nós não tínhamos as passagens. As passagens há 10 anos atrás ficavam em quase R$10.000 para nós irmos para lá. Eu, meu marido e meu filho, porque era uma época de Natal, era uma época de férias, de alta temporada. Então eu falei com o meu marido, nós já juntamos dinheiro para passar 6 meses, está separado, né? Nós já estamos quase com as malas prontas, mas eu não vou gastar esse dinheiro que a gente tem para passar 6 meses na passagem, não posso fazer isso, é uma falta de responsabilidade, né? Então assim, eu acho que não é para a gente ir. Olha só como eu era desconfiada, né? Pois, meus irmãos, apareceu um irmão que fez uma doação de R$10.000. Esse dinheiro deu para a gente comprar a passagem e ainda sobrou. Então, o que eu quero dizer para os irmãos nessa noite é que quando Deus chama, Ele providencia todas as coisas, todos os detalhes. Não falta absolutamente nada. Ainda que vocês sejam tão desconfiados quanto eu, muito pouquinha fé, o Senhor ainda assim nos abençoa e provê todas as coisas, assim como Ele fez por nós. Bom, então nós fomos para lá, saímos daqui no mês de verão, dezembro, e chegamos lá no alto inverno. Então nós começamos a sentir dores no nosso corpo, né, Andy? E nós pensávamos assim, deve ser do colchão, vamos trocar o colchão. E trocamos o colchão com o dinheirinho que sobrou dessa passagem. E pronto, e não melhorou a dor, porque a dor não era a dor do clima. Nós estranhamos completamente o clima, né? E passamos ali aquele inverno muito ruim, né? Muito ruim mesmo. E fomos para a primeira igreja que apareceu ali, que é a igreja de Barreiro. Nessa igreja, irmãos, tinham aproximadamente 12 pessoas. 12 pessoas, mas nem todos frequentavam. Então eram pessoas idosas, alguns jovens e um casal jovem só, com 2 filhos. E nós trabalhamos nessa igreja durante 2 anos. E durante esse período que nós estávamos lá, o Senhor nos abençoou com um trabalho no lar de idosos. Esse trabalho, meus irmãos, é um trabalho muito importante, porque os portugueses eles são muito desconfiados, eles não são como nós, né? Nós, quando nos conhecemos, nos abraçamos, convidamos para ir na casa tomar um café, almoçar. Eu sei que
em meia hora a gente já sabe da vida do irmão todinha, né? A gente conta tudo. Pronto, nós somos assim, abertos, né, para a conversa. Os portugueses não são assim. Eles são muito difíceis de lidar. E demora muitos anos para eles começarem a confiar em nós. Muitos anos. Então, nós começamos a conversar nesse lar de idosos. O Luiz foi lá. E eles tinham uma sala que vocês viram ali. Parece mesmo uma igreja, né? Bem arrumadinha, assim. E numa segunda oportunidade de conversa, eles deram a nós a oportunidade de trabalhar nesse lar. E lá tem pessoas crentes, né, e não crentes. E é por isso que nós fomos para lá, por causa dos que não são salvos, né? Porque os que já são salvos, glória a Deus por isso. E foi muito bom ter ido para lá. Porque lá nós conhecemos um pastor chamado pastor Mário Moraes, com 90 anos, nós conhecemos ele de 89, e ele nos deu a oportunidade de começarmos uma igreja no bairro de Benfica. Ele está muito velhinho, né? Estava na época, ele já faleceu, e ele proporcionou para a gente um lugar todo dessa igreja, né? Então o lugar era alugado, mas o aluguel era barato, a gente conseguia pagar, estava todo assim com as cadeiras, tinha os instrumentos musicais, e ali nós começamos a plantar uma igreja nova, que é a Igreja da Luz, né? Porque ela fica no bairro de Benfica e tem o Estádio da Luz, então a Igreja da Luz Cristã Presbiteriana de Benfica. Depois disso, o Senhor continuou nos abençoando com Leiria. Nós fomos para Leiria e também abrimos um trabalho lá, que depois foi para a mão de um pastor chamado Cleuton. E assim nós seguimos. E não só, né, nós conseguimos entrar na casa dos portugueses, o que foi uma coisa muito especial que Deus fez por nós. Porque a gente não entra na casa dos portugueses como entra na casa dos brasileiros. Como eu já disse, aqui a gente é muito simpático com as pessoas, a gente recebe bem os visitantes. Lá eles não são assim. Mas, pela graça de Deus, nós conseguimos entrar na casa de muitos portugueses, conhecê-los, pregar o Evangelho para eles. E esse trabalho tem sido um trabalho muito gratificante para nós. É tão gratificante que a gente nem conta o que não deu certo, né? Porque até o que não deu certo está nas mãos do Senhor, né? Aquilo que nós planejamos fazer, que não conseguimos, foi porque o Senhor não quis. Porque o nosso projeto era abrir um lar em Portugal, uma casa-dia. A casa-dia é como se fosse uma creche, mas para pessoas acima dos 80 anos, 90 anos, assim, né? Eles vão lá, passam o dia, a gente prega o Evangelho e tem muitas atividades boas, propícias para eles. Nós não conseguimos fazer isso, porque isso é muito caro mesmo. Assim, só para os irmãos terem uma ideia, a gente ia gastar mais de, sei lá, R$1 milhão para fazer isso lá, por causa da diferença da moeda, né? Que a moeda lá é muito, muito valiosa. Mas o Senhor nos proporcionou essa oportunidade de entrarmos num lar que já está todo prontinho, todo arrumado, e eles cederam essa sala, né, esse salão, que hoje é uma igrejinha, é este o lugar. E essa senhora que se converteu há 2 semanas atrás, Dona Josefa, e lá nós temos visto isso. Os idosos estão tendo a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Eu quero contar 2 histórias aqui, de 2 pessoas que são importantes para nós. Uma é do pastor Mário Moraes, né, por causa dele nós plantamos a igreja de Benfica, uma das maiores igrejas de Lisboa hoje. E as outras 2 histórias são de 2 irmãs. Uma se chama Antônia. A irmã Antônia, quando foi para esse lar, ela não era convertida. E quando ela se converteu, todos os cultos que ela vai, ela chora. Ela chora lembrando dos pecados que ela tinha cometido na mocidade e do que Deus fez na vida dela, da alegria, da paz, da segurança. Ela perdeu o medo de morrer, né? Ela tinha muito medo de morrer, então ela agora não tem mais esse medo, né? Ela tem a certeza da salvação. Ela é uma irmã muito querida, irmã Antônia. Ela está a perder a visão aos poucos, e é um motivo de oração. Eu peço à igreja que nos ajude nisso, nessa oração, para que ela não perca totalmente. Ela falou assim para mim: eu não quero ter a visão total, mas pelo menos
ficava um pouquinho da visão para não dar trabalho para os irmãos. Então, essa irmã é uma bênção. Nova convertida, mas parece uma maturidade, né, de um velho convertido. E a outra história é da irmã Josefa, que já apareceu ali. A irmã Josefa se converteu agora 2 semanas antes de nós virmos para cá. Até eu estava falando com o pastor que a gente ficou até com pena de sair de lá agora para vir para cá por causa dela, porque ela é muito querida. Ela falava assim para o Luiz, ela é católica daquelas da vida toda, né? Ela falava assim: você está falando coisas que eu nunca ouvi. E o Luiz não estava falando nada demais, só estava falando da Bíblia, né? Então, assim, a gente vê que quanto tempo uma pessoa pode perder, não é? Ouvindo coisas que não são a palavra de Deus. Infelizmente, né, irmãos? Há pessoas que andam a falar de tudo, menos da Bíblia. E as pessoas se perdem nisso e perdem a vida inteira. Então, foi essa irmã, Josefa. Então, foi uma alegria ter a oportunidade de ver essa irmã confessando a Jesus publicamente há 2 semanas atrás. Irmãos, são muitas histórias de bênção, histórias que a gente, quando começa a contar, fica pensando assim: nossa, eu não mereço, né, tudo que Deus fez por nós. Nós, desde que chegamos lá, compramos um carro 99, né, que nunca quebrou, nunca furou pneu, nosso carro. Depois nós trocamos para um carro bem mais moderno, 2004, é com esse que nós estamos. Gente, o carro é uma beleza, só bateria, né? Porque a bateria, né, acaba mesmo. Mas não fura um pneu, o nosso trabalho, da nossa casa ao nosso trabalho, a gente leva 1 hora de carro a 100 por hora, né, correndo. Porque senão a gente, né, não chega no horário proposto. E a gente nunca teve um acidente, a gente nunca... Eu tenho até vergonha de dizer isso, né? No carro 2004 nem fura pneu, né? A gente vai, a gente troca porque tem que trocar, né? Mas assim, Deus, Ele nos dá tudo o que nós precisamos, né? Muito mais do que nós precisamos, eu quero dizer para os irmãos. Então a gente mora numa casa que é uma casa confortável, é um apartamento, mas assim, a gente sabe que é o Senhor que deu. O gás lá é muito caro, olha só, no apartamento tem uma lareira, então a gente leva a lenha para lá e fica quente do mesmo jeito, a gente não precisa gastar o gás, né, para aquecer a casa. Então, assim, o que eu quero dizer nessa noite é que Deus é maravilhoso e Ele faz muito, muito mais do que nós pedimos, do que nós pensamos, né? Porque eu nunca pensei em sair daqui. É uma luta, é muito difícil ficar longe dos nossos parentes, dos nossos irmãos, das pessoas que a gente conhece e quando precisa pode pedir ajuda. Lá a gente não tem a quem pedir ajuda. Mas imagina, o Senhor cuida de nós e a gente pede ajuda diretamente para Ele, né? Então a gente não fica doente, graças a Deus, né, Luiz? A gente não visita o hospital por nem sei quantos anos. E isso tudo a gente sabe que é por causa do Senhor. Porque a gente não tem condição nenhuma e nem merecemos, né? Porque somos pecadores. Mas pela graça maravilhosa de Jesus, pela misericórdia dele, Ele tem nos sustentado dia a dia. E eu até estava falando com o pastor agora, ali na casa dele, que nós temos o melhor patrão do mundo, né, pastor? Do mundo não, do céu, da eternidade. Nós temos aquele pastor perfeito que cuida de nós, que não nos deixa em nenhum momento necessitar de nada. E até aquilo que nós necessitamos, irmãos, não nos faz falta, porque a gente aprendeu a viver, como Paulo diz, né? Em qualquer situação. E isso não estou falando da boca para fora, não, estou falando de verdade. A gente fica feliz em qualquer situação. Tendo muito, glória a Deus. Tendo pouco, glória a Deus. Nós não pertencemos a esse lugar, né? Nós estamos aqui por um breve tempo e certamente o Senhor vai nos abençoar. Aleluia. E nos abençoar com a conversão de almas. Essa é a grande bênção do Senhor, é nós vermos as pessoas a se converter, não é? Porque tudo que nós temos aqui, ou teríamos aqui, é passageiro. É muito rápido, né, irmãos? Eu me lembro, há pouco tempo atrás, meus filhos eram todos pequenos. Hoje já estão casados, nós já temos 40 anos de casados. 3 filhos, 3 netos, e foi tudo muito rápido. E nós sabemos que o dia que a gente partir dessa vida, cada um de nós, nem a roupa que a gente vai ser enterrado a gente escolhe, né? É outra pessoa que escolhe. Então a gente não leva absolutamente nada. Por isso, e não só por isso, né? Primeiro,
primeiramente pelo amor que o Senhor demonstrou na cruz por cada um de nós, mas também porque nada, absolutamente nada desse mundo vale a pena se nós não dedicarmos ao Senhor. Nada do que nós temos, nada do que nós somos, vale realmente a pena se não estiver dado, né, e cuidado pelo Senhor. Então, a palavra minha nessa noite é de saudação à igreja, né, aos irmãos queridos, sabendo que um dia todos nós vamos morar juntos, né, os irmãos de Portugal, da França, da Itália, do Brasil, da China, que tem muita gente crente na China, né, é um país comunista, terrível, mas o Senhor já tem os escolhidos dele lá. Então, assim, nós sempre que nós vamos a uma igreja nova, nós começamos a orar por ela, pedimos as orações dos irmãos para que o Senhor continue nos sustentando. Não é nos sustentando só financeiramente, não, que essa é só uma parte. É nos sustentando espiritualmente, né? Dando a nós a vontade de continuar, de não desistir. Porque cada uma daquelas idosas, daqueles idosos lá, Jesus morreu por cada um deles também. Então vale a pena. Vale muito a pena a gente sair do nosso país, mesmo sendo muito desconfiados, né, que Deus não vai suprir. Será que o Senhor vai sustentar mesmo? Vai, irmãos. Ele dá muito, muito mais do que nós precisamos, infinitamente mais do que nós merecemos, porque Ele é um Deus que dá com abundância. Muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, né, grande e poderosamente, que vivem nesse lugar lindo, né, um lugar muito agradável, cheiroso, um cheiro de terra. Muito obrigada pela oportunidade, pastor, pelo convite, ao Jason, meu querido amigo, né, meu irmão. Amém. Que é praticamente da família já, né, gente? Muito obrigada, irmã Valéria, todos os irmãos, tá? Que Deus os abençoe grandemente.